e falando sobre tecnologia. O tema é: quem está a serviço de quem? E hoje eu vou tratar desse assunto que tem ouvido as pessoas, né? A tecnologia, a inteligência artificial, muitas coisas que falam nos dias de hoje, né? Mas hoje a gente vai tratar desses assuntos aqui, ok? Então, chamamos aqui para mais um dia de evento Eveliniana! Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo de palestras. E é sempre um grande prazer tê-los aqui conosco toda terça-feira. Lembrando que todas as terças, às 19 horas, estamos com o nosso ciclo de palestras, onde nós temos 6 temas diferenciados, que são os temas de gestão, desenvolvimento humano, tecnologia, saúde, melhoria contínua, e nós teremos diversos assuntos a tratar dentro desses temas, dessas áreas de conhecimento diferenciados. E hoje, como foi falado aqui na abertura, nós estamos trabalhando com o tema tecnologia, o grande tema, área de conhecimento de tecnologia, e vamos falar sobre tecnologia. Quem está a serviço de quem? Bom, tecnologia é um tema bastante comum. Quem vive sem tecnologia hoje em dia, né? Dificilmente. O ser humano passou a viver por conta da tecnologia. Talvez se nós não tivéssemos inventado a tecnologia, ainda seríamos animais primitivos. E deixamos de ser exatamente, primeiro, por sermos um animal intelectual, e por sermos um animal intelectual, conseguimos desenvolver tecnologias que puderam nos dar suporte para que sobrevivêssemos, né, nesse mundo e pudéssemos chegar até onde estamos hoje. Então esse é o nosso tema. Nós vamos trabalhar com uma palestra hoje do tipo seminário, lembrando que nós fazemos palestras do tipo workshop também, onde temos algumas tarefas, algumas atividades que são feitas ao longo do nosso encontro. Essa palestra não, é uma palestra de conteúdo, e nós vamos aqui apenas passar o conhecimento a respeito da tecnologia. E é importante a gente entender que o ponto focal desse nosso bate-papo é a reflexão. Por que a reflexão? Porque realmente nós não conseguimos mais viver sem tecnologia. Um exemplo simples: sem luz que eu falo, a força e a energia. Hoje nós não conseguimos mais manter o alimento sem estragar se nós não utilizarmos uma geladeira. Alguns povos mais primitivos, que ainda utilizam uma vida mais primitiva, não digo povos primitivos, mas povos que levam ainda uma vida primitiva, detêm ainda algumas técnicas no seu dia a dia para cuidar do alimento e sem a necessidade de ter a luz e força. Mas principalmente nós da atualidade, principalmente dos grandes centros urbanos, não conseguimos mais viver sem a tecnologia. E o que nós vamos fazer é isso, colocar a reflexão no tema tecnologia, para que a gente possa entender que nós colocamos a tecnologia ao nosso serviço ou colocamos a tecnologia para que nós estivéssemos a serviço dela. Então essa é a reflexão que eu vou levar vocês a ter ao longo desse nosso bate-papo, ok? Bom, como eu sempre inicio as nossas palestras falando de serviço, eu trago aqui um tema, um texto de Marcos, capítulo 10, versículos 43 e 45, que nos faz também refletir a respeito do serviço. Porque nós desenvolvemos tecnologias, mas para que a tecnologia? Para nos dar mais tempo, para facilitar a nossa vida? E o que nós fazemos com esse tempo que nos é permitido a partir da tecnologia? Nós utilizamos esse tempo livre para arrumar mais atividade para fazer, para colocarmos mais coisas na nossa vida, mais tribulações na nossa vida. Nós aproveitamos esse nosso tempo que a tecnologia nos ofertou para utilizarmos com inteligência. E o texto de Marcos nos diz: é importante nós, como seres humanos, principalmente cristãos, acreditamos no Deus, podemos servir
servir a outras pessoas, e poder servir a outras pessoas, e também servir ao nosso Deus, nós precisamos de tempo. E a tecnologia nos deu esse tempo e muitas vezes nós não o aproveitamos. O texto diz o seguinte: mas entre vós não será assim? Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o texto vem falando exatamente de servidão, que nós fomos feitos para servir. Se não for para servir, para que estamos aqui? Nós viemos para servir. Nós viemos para servir ao dono dessa terra e nós viemos para servirmos uns aos outros. E vamos aproveitar então esse tema da reflexão sobre tecnologia para aproveitarmos e entender o que a tecnologia pode nos auxiliar a nos servir, mas também a servir ao nosso próximo. Continuando. Bom, primeiro precisamos desmistificar o que é tecnologia. Se nós perguntarmos para uma pessoa, um jovem dessa nova geração, perguntar o que é tecnologia, ele não vai definir o que é tecnologia, ele vai exemplificar a tecnologia. Ele vai falar que tecnologia, por exemplo, são as redes sociais. Muitos vão dizer que a tecnologia é o computador, outros vão dizer que a tecnologia é o telefone celular. E dessa forma, define-se, porque a tecnologia acabou se definindo pelos próprios aparelhos que, em prol das engenharias, da tecnologia da informação, acabaram se fazendo. Mas tecnologia não é só isso. Não são apenas os instrumentos, não são apenas os utensílios. Uma definição que está lá no dicionário do Google sobre tecnologia diz que tecnologia é o seguinte: é uma teoria geral ou um estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos, que é o que nós conhecemos. O telefone é um meio, é um instrumento, de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Ou seja, o ser humano deseja fazer algo. E para que ele possa fazer algo, ele necessita de tecnologia. Então ele vai estudar, ele vai se municiar de um estudo sistemático sobre aquilo que ele precisa fazer. Então vamos imaginar lá no mundo primitivo, o homem queria caçar. Só que imagina, ele vai caçar um animal. E aí tem outros animais também que desejam caçar. E os animais são mais velozes que ele, que o ser humano. Os outros animais que também caçam, eles andam em matilhas, em manada, eles são muito mais fortes, muito maiores, muito mais pesados. Esses animais, eles também são mais vorazes, eles têm um instinto mais, vamos dizer assim, entre aspas, assassino. Eles atacam. E não que o ser humano também não ataque, mas pela sua força, seja bem-vinda, mas pela sua força não ser tão grande quanto desses animais, principalmente os felinos, ele não tinha como enfrentá-los dessa mesma forma. Então, analisando que ele necessitava fazer uma caça, ele começou a ver: se eu for enfrentar essa caça junto a outros animais, eu não vou conseguir caçar da mesma forma. Na hora da disputa eu vou perder. Se eu for disputar uma caça, por exemplo, com um leão, eu vou perder. O leão é muito mais forte que eu. Se eu for disputar uma caça com uma matilha de lobos, eu vou perder também. Eles são mais vorazes, são mais ferozes. Então eu preciso ter algo, eu preciso estudar o que eu vou fazer para poder capturar aquela caça antes do meu adversário, antes do outro animal, de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim. Então precisou desenvolver armas, por exemplo, é só um exemplo, ou desenvolver técnicas que ele pudesse chegar mais rápido àquela caça antes dos outros animais, por exemplo, criando armadilhas
der um exemplo aqui da nossa plateia. Então ele se utilizou de um estudo, porque ele precisou estudar o ambiente, estudar o adversário, estudar a caça, os modos da caça, para que ele pudesse então criar um meio, criar uma técnica, criar um processo, criar meios e até instrumentos, no caso, por exemplo, as lanças, as flechas, a própria pedra. A gente vai ver que a principal ferramenta, e aí tem um livro que eu vou citar aqui para vocês mais tarde, vou citar logo agora, chama-se Sapiens, que fala sobre o desenvolvimento humano desde o mundo primitivo até o mundo atual. Ele está nas nossas referências no final. Ele vem mostrando que a primeira arma, na verdade, dos animais primitivos, antes da pedra polida, da pedra lascada, antes da pedra polida, foi o próprio osso do animal. Ele pegou um fêmur grande, com aquele fêmur, e se defendeu de outros animais e viu que aquilo era efetivo, funcionava como um machado, por exemplo, conseguia machucar o seu adversário e o seu adversário fugia. E aí ele podia utilizar aquele material para poder se defender e aí poder tomar posse daquela caça. Então se valeu de instrumento para que ele pudesse então tomar posse daquela caça. Para quê? Para um ofício, um domínio de uma atividade, no caso aqui era a caça, que é um domínio de uma atividade humana. Naquele tempo ainda, os homens primitivos. E por isso eu coloquei aqui esse desenvolvimento humano em relação à tecnologia, porque na verdade a tecnologia começa desde o homem primitivo. E é o que eu vou mostrar então para vocês. Períodos históricos e as invenções humanas, tecnologicamente falando. E a gente tem então os períodos históricos, que a gente vai lembrar lá das nossas aulas de história e geografia, falando dos períodos, de criação do mundo, desenvolvimento do mundo. E aí nós temos um primeiro período que é chamado período paleolítico, que é de uma idade chamada Idade da Pedra Lascada. E aí eu trouxe um exemplo aqui para você ver. Arrancava-se uma lasca da pedra, e aí com aquela pedra se fazia um instrumento para poder quebrar frutas, para poder descascar frutas, para poder cortar o peixe, por exemplo, para poder atacar, fisgar o peixe, para poder atacar um outro animal, enfim, utilizava-se da pedra. Isso, nós estamos falando do período paleolítico inferior, datando, e essa data é uma data científica, a gente não tem certeza, nem os próprios cientistas têm certeza exatamente desses períodos, dessas datas, desses anos todos, mas historicamente está definido lá como 2 milhões e 500 mil anos a 200 mil anos até a nossa era. E as ferramentas que eram utilizadas eram o chopper, que é essa pedra lascada, e são ferramentas rudimentares feitas a partir de pedras lascadas de um lado para criar uma borda afiada. Então eles criavam uma bordinha fina para servir de arma. E o uso do fogo, nesse período, desenvolveu-se o fogo. Descobriu-se também que você pegando determinados tipos de pedra e batendo uma pedra na outra, gerava-se uma faísca. E se você utilizasse essa faísca perto de um material inflamável, por exemplo, uma palha seca, folhas secas, gravetos, aquilo incendiava. E aí eles descobriram o fogo e viram que eles conseguiam fazer coisas com fogo, desde se aquecerem com fogo por conta do frio dentro das cavernas, também para poder assustar determinados animais, e quando viam fogo, não sabiam que elas se assustavam, não se aproximavam dele, conseguiam também para sua proteção, enfim. E mais à frente eles entenderam que, ao invés de comer uma comida crua, comer uma comida feita no fogo, assada ou feita de churrasco, ela tinha mais sabor, e você conseguia cortar melhor aquela carne, ficava um pouco mais macia, enfim, e você também conseguia eliminar algumas bactérias daquela carne, então foram sendo excluídas algumas doenças que eles tinham quando da carne muito tempo sem um armazenamento adequado, enfim, uma série de coisas começou a se descobrir a partir então do invento do fogo. A datação, como estou dizendo aqui, 2.500 milhões, 2,5 bilhões de anos a 200 mil anos, e o ser primitivo nesse período era chamado de Homo habilis. E aqui a gente tem um exemplozinho dele tentando bater uma pedra na outra para fazer o fogo.
Temos também o período do Paleolítico Médio, de 200 mil a 40 mil anos. As ferramentas, pontas de lança, aí já se estava pensando em colocar essas pedras lascadas, ou seja, que tinham pontas, amarradas em um pedaço de madeira, onde você conseguia ter uma distância maior daquela pedra, porque você manuseava a pedra com a mão. Se você estivesse, por exemplo, lutando com um animal, você precisaria chegar muito perto do animal. Você amarrando essa pedra, né, com palha, uma série de ferramentas que estão lá, de materiais, na ponta de um graveto longo, ele conseguia se proteger do animal com mais distância, então tinha uma proteção maior. E era assim que era feito, então, ferramentas mais sofisticadas, feitas também de pedra lascada, usadas para caçar, para pescar. Lascas, lavoloar, técnicas de lascamento de pedra que permitia criar ferramentas com mais precisão. Então, eles desenvolveram técnicas também para fazer pedras de uma forma melhor. Aqui tem alguns exemplos dessas pedras que eram utilizadas como pontas de lança. A datação associada ao homem de Neandertal e ao Homo sapiens, ou seja, nesse período, a nossa espécie já estava em evidência, o Homo sapiens. E aqui tem alguns exemplos de pedra que eram utilizadas como faca, como perfuradores, como raspadores. E como é que eu raspava a pedra para fazer uma pedra com a ponta de lança? Utilizava-se uma pedra mais dura, que ao raspar uma pedra mais macia, ela conseguia fazer os formatos dessas pedras. Okay? Então aqui tem alguns exemplos. Paleolítico superior, que é de 40 mil a 10 mil anos. E aí a gente tem as lâminas e buris, ferramentas finas alongadas feitas de sílex, usadas para cortar e esculpir. Sílex é um tipo de material de pedra. E aqui tem os modelos. Mas também inventaram o arco e flecha, ou seja, no momento que eles conseguiram inventar as lanças, eles viram que eles podiam também lançar com a mão para poder atingir o animal, também para se proteger, e podiam lançar mais longe ainda se eles fizessem outra ferramenta que pudesse estender essa lança numa distância maior. Então criaram também o arco e flecha, o arco e a lança, né, que serviu então como flecha. E foi descoberto também nesse período da arte rupestre, aquelas artes feitas em pedras, e que mostravam exatamente, não só arqueologicamente, esse material que sendo achado, mas também os desenhos que eles faziam mostravam que eles já estavam se utilizando de ferramentas, de instrumentos e de meios para poder sobreviver, ajudá-los a sobreviver. E também nós temos aqui predominantemente o Homo sapiens nesse período. E para fechar, nós temos o período mesolítico, que é um período mais próximo da gente, que é um período onde começa a história do povo hebreu, por exemplo, lá de 5.000, 6.000 anos antes de Cristo. Foi nesse período que a gente tem o período da saída de Abraão, lá de Canaã, aquele pedaço todo lá, e tem a história toda da humanidade começando nesse período, o período mesolítico. E nós temos como ferramenta já os micróticos, que também são pedras. Esse formato são eram pedras onde eles faziam pedrinhas pequenininhas assim, para eles se utilizarem também como arma. E também das canoas, para que eles pudessem então entrar nos rios e nos lagos, também se protegendo, porque eles antigamente só nadavam, né? Anteriormente só nadavam. E aí podiam ser atacados por jacarés, por cobras, enfim, e também locais muito fundos, com determinadas correntezas, enfim. E eles conseguiram então entender a partir daí que, ao desenvolver a canoa, eles tinham essa proteção, poderiam pescar também em lugares mais profundos, conseguirem alimentos maiores, até para poder alimentar eles em sua tribo. E a datação também data da mesma época da que a gente está falando do Homo sapiens como um ser primitivo predominante que já é então a nossa espécie. Bom, nós vamos entrar a partir daqui falando de avanços tecnológicos também, mas já dá para entender, a gente lembrando lá do nosso começo, né, vamos voltar aqui, que a gente estava falando então de tecnologia. Olha quanta tecnologia já foi criada e que nós utilizamos inclusive até hoje nos nossos dias, mas que datam de
até quando isso foi criado. E a gente acha que tecnologia é apenas o nosso telefone celular. Então você vê que um povo primitivo, com inteligência muito menor do que a nossa hoje, é normal a gente dizer hoje que uma criança de 10 anos possui mais informações, 10.000 vezes mais informações do que possuía os filósofos da época de Platão e Aristóteles. Olha só que coisa intrigante. Então, para você ver como a mente deles, apesar de ser uma mente primitiva, conseguiam criar, conseguiam inovar. Então, isso é para a gente parar e refletir, porque a gente fica pensando que criar e inovar é só em cima de eletrônicos, só em cima de tecnologia, mas a gente viu aqui, ó, técnicas precisam ser criadas para tudo, processos, ou seja, a forma de você fazer, o como você fazer coisas, muda tudo. E às vezes você faz, o mundo faz coisas de uma determinada forma, e poderia ser feito dessa mesma forma, de uma outra forma, muito melhor, com um custo muito mais baixo, utilizando muito menos recursos. E a gente não para pensar nisso, porque a gente para para pensar que tecnologia é apenas instrumento. Métodos, meios e instrumentos são também meios e instrumentos de tecnologia, mas não só. Por isso eu disse que no começo desse nosso bate-papo eu ia trazer a reflexão. Com relação, nesse ponto de vista aqui, quem está servindo a quem? Não precisam me responder, é uma pergunta retórica, mas para a gente entender, o ser humano está servindo a tecnologia ou a tecnologia está servindo ao ser humano mais primitivo ali? Só pensem. Em resumo, aqui tem um resumo do período neolítico, onde a gente tem aqui, onde foram feitas, né, as lutas, onde o homem primitivo se escondia, se resguardava, né? Você tem aqui as comunidades, que eles já viviam nessa época, comunidades, mas também utilizando-se do fogo, já mexendo com artesanato, vai ver aqui, cerâmica e tudo, porque depois que conheceram o fogo, conseguiram desenvolver a cerâmica, né, com barro, aí aqueciam o barro endurecia e já servia como um tecido para você poder guardar coisas, guardar líquidos, enfim. Também, nesse período neolítico, a domesticação de determinados animais, porque ele já, ao invés de sair para caçar um animal selvagem, eles já criavam os animais, domesticavam aqueles animais para o seu próprio sustento. Mas não só para o seu próprio sustento, os animais serviam de veículos, de transporte de cargas, de transporte de pessoas, enfim, uma série de coisas criadas pelo homem, já como tecnologia, porque aí a gente está falando do como, eu tenho um animal não é um utensílio, mas é um meio, mas para quê? Aí eu já estou pensando no processo, se eu preciso levar uma ferramenta de um lugar para o outro, eu preciso levar comida de um lugar para o outro, eu já posso utilizar o animal como um meio de transporte, utilizando então um como parte do meu processo. Enfim, aqui tem um resuminho para a gente poder entender o que foi possível fazer a partir dessas tecnologias. Bom, aí eu tenho aqui uma importante observação que o grande salto que a humanidade deu a partir de dois inventos, de duas tecnologias criadas que permitiu que o homem desse um salto de evolução. Uma foi o fogo, né, coloquei lá que é entre 2,5 milhões de anos, que permitiu que ele fizesse, preparasse melhor o alimento, que utilizasse para se aquecer, que utilizasse o fogo para criar utensílios, que utilizasse o fogo para se proteger de outros animais, para iluminar coisas que ele só podia fazer durante o dia, por conta da iluminação natural. A partir do fogo ele já conseguia fazer coisas durante a noite com esse tipo de iluminação artificial. Enfim, uma série de coisas permitiu que o ser humano desse um salto na evolução. E também, ainda no período neolítico,
O fogo foi no período paleolítico, lá no comecinho, nos primórdios. E já no período mais atual, a invenção da roda, que foi de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo. E data-se, por conta dos encontros, né, dos achados arqueológicos, que na Mesopotâmia, para a gente lembrar, fica lá próximo ao rio Tigre e Eufrates, lá naquela região do Iraque, onde fica a Nova Babilônia, aquela regiãozinha lá, encontrou-se vestígios de algo que parecia ser uma roda. E a gente tinha rodas feitas de pedra e rodas feitas de madeira. E a partir também da invenção da roda, olha quanto pôde evoluir o ser humano. Então a roda foi uma grande tecnologia. A gente está falando aqui de transporte, por exemplo, utilizando os animais, e quando o ser humano conseguiu desenvolver a roda, conseguiu criar meios de transporte que carregavam uma quantidade de carga ainda maior. Conseguia fazer engrenagens mais rápidas, conseguia fazer engrenagens. Aí você vê moedas, a utilização de catavento para poder puxar água dos rios, enfim, uma série de coisas foram criadas a partir do invento da roda. Bom, então essa foi a primeira ideia, que foi a evolução histórica. Mas nós tivemos também as ondas tecnológicas. O mundo viveu também a partir de ondas tecnológicas. Aí a gente falando do mundo mais moderno, falando mais da nossa era, falando a partir do nosso calendário depois de Cristo. E vivemos essas ondas tecnológicas, logicamente, lembrando que já existiam tecnologias anteriores, como eu falei, a escrita, por exemplo, é uma tecnologia utilizada para você poder armazenar coisas no seu cérebro, poderia esquecer. Através da escrita você começou a não esquecer mais. E foi nesse período do Neolítico que começou a agricultura, aquela coisa toda, né, onde você já fazia relações de câmbio, de troca, né? Então eu tenho milho e você tem uma galinha. Você quer meu milho e eu quero a sua galinha. Então eu troco. Mas eu troco como? E será que eu tenho agora? Eu posso te dar depois? E se eu vou dar depois, quando eu vou dar? Como é que eu ia gravar isso tudo na minha cabeça? Então, a partir dessas coisas, dessas contagens, dessas marcações, quem foi, começou-se a aparecer então a escrita. E a gente vê que a escrita, dizendo mais nos formatos que nós conhecemos hoje, mas a gente viu as pinturas rupestres, que já eram formas de escrita, e demonstravam e contavam uma história a partir de imagens, de desenhos, de figuras. Então, a escrita também foi um grande avanço tecnológico da humanidade. Mas as ondas tecnológicas estão divididas da seguinte forma. Estão divididas em primeira onda. A primeira onda é uma onda pré-histórica que data de 10.000 a 5.000 anos. Nota que ela não pega aquela história desde o Paleolítico, ela já é um pouco mais recente. Pega a história que nós conhecemos, a história da humanidade, mais ou menos ali a partir do que nós conhecemos como a criação do mundo, lá da época dos hebreus, dos egípcios, lá, enfim. Os primeiros seres humanos usavam pedra para fazer ferramentas e caçar, ou seja, já se utilizava lá. A gente vai ver no livro de Gênesis, por exemplo, quando Caim foge da cidade dos pais dele, ele vai para outra cidade, você vê que os descendentes dele foram grandes desenvolvedores de armas. A Bíblia conta isso. Eles desenvolveram tanto instrumentos musicais quanto armas. Eles eram exímios fabricantes de armas. Enfim, a segunda onda, a onda da agricultura, que datou de 5.000 anos a 3.000 anos. E as pessoas começaram então a plantar alimentos e a criar animais. Então começou a entender que não precisava mais. O que acontecia na época dos primitivos? Eles se estabeleciam em um determinado local e consumiam os alimentos daquele local. Quando acabavam os alimentos daquele local, eles migravam para outro local. E da mesma forma consumiam os alimentos daquele local e iam migrando. Nós temos
viviam seus meios de sobrevivência. São povos indígenas mais primitivos, mas eles ainda atuam dessa forma, inclusive no Brasil. Eles vão migrando lá dentro da Amazônia, de lugares para lugares, eles consomem os recursos naturais, vão para outro, porque aí o tempo que ele vai para outro consumir, eles aqui estão desenvolvendo novamente. E eles vão pulando de lugar em lugar, e até voltar ao lugar novamente que já se desenvolveu, logicamente, as gerações mais para frente. Mas a ideia era essa: plantar, porque não precisava mais ficar migrando, não precisava ser mais nômade. Ele plantando o próprio alimento e desenvolvendo técnicas, métodos e processos para isso, e instrumentos para ajudar a irrigar a terra, a arar a terra, enfim, essas coisas todas, eles conseguiam plantar ali, desenvolver o seu próprio alimento e não precisavam mais migrar. E da mesma forma, os animais, quando começaram a domesticar os animais, eles não precisavam mais ir à caça. Eles colocavam os animais em pastos, em currais, e alimentavam aqueles animais, engordavam aqueles animais, e nos momentos propícios eles se alimentavam daqueles animais que eles mesmos criaram, coisas que nós fazemos, inclusive até hoje, tanto com a agricultura quanto com a pecuária. Então você vê, são tecnologias pré-históricas que nós utilizamos até hoje. A terceira onda tecnológica, que é a industrial, e essa é bem mais recente, começou no início do século XVIII, até o século XX. No Brasil, a Revolução Industrial se deu no século XX, por volta lá do ano da década de 20. E o uso de máquinas para fazer coisas. Surgiram então as fábricas, e aí sim começaram a surgir as grandes cidades, os centros, as metrópoles. Então, nós tivemos a onda que nós chamamos de onda industrial. E a gente está falando aqui de equipamentos de grande porte para você desenvolver coisas, tanto tecidos para você fazer roupas, quanto maquinários para você desenvolver produtos alimentícios, enfim, tudo isso aí. Ainda no século XIX, começamos a ter mais desenvolvimento, por exemplo, no século XVIII ainda, de ferrovias, enfim, equipamentos que eram utilizados para transporte, que eram utilizados nos animais, passamos a utilizar então o maquinário fabricado pela indústria para poder facilitar então a vida desse homem mais moderno, ok? E aqui tem os exemplos das ferramentas utilizadas lá no Paleolítico, na primeira onda, no Neolítico, no Neolítico. Aqui tem exatamente essa parte da agricultura, e aqui as grandes fábricas da época do século XVIII, século XIX, lembrando que a Revolução Industrial ela começou, se deu na Inglaterra. A quarta onda tecnológica era chamada de tecnologia da informação, e se deu a partir do século XX. A partir do século XX, então, nós tivemos a era dos computadores. Lógico que não são os computadores que nós temos hoje. Temos os computadores na palma da mão. Antigamente nós tínhamos computadores, que eram chamados computadores de grande porte, eram salas de equipamentos para que você pudesse fazer um processamento. Para você imprimir um documento, você tinha uma outra sala que era simplesmente uma sala de impressão de documentos. E assim funcionou até o século XX, né? Quase no final do século XX, a gente ainda utilizava, você tem empresas que se utilizam desse tipo de equipamento. Mas hoje nós temos, por exemplo, notebooks, MacBooks e coisas desse tipo, são computadores mais leves, são portáteis, você carrega para todo quanto é lado, mas essa era então da tecnologia da informação foi a onda em que foram criados então os métodos de processamento de dados e a internet. A quinta onda, que é a onda da inteligência artificial e do metaverso. Nós chamamos aqui do século XXI, e a descrição são máquinas que podem pensar e um mundo virtual onde podemos nos encontrar e jogar. Bom, a inteligência artificial nós estamos vendo por aí. É uma inteligência de computador que basicamente ele pensa por você. Você
deseja fazer alguma coisa, você pergunta para ele e ele te dá a resposta. Essas respostas são baseadas em quê? Baseadas em uma base de dados que já foi alimentado por alguém, já existe em algum lugar. Quando eu falo existe em algum lugar, existe em outras redes, né, em outros computadores, em artigos científicos, em revistas científicas, em livros, em bibliotecas, em centros acadêmicos, enfim. Essa base de dados está ali armazenada em algum local e essa inteligência artificial, o que ela faz? Ela é alimentada por toda essa base de dados e a partir daí, quando você faz uma pergunta para ela, através das suas redes neurais, ela consegue manusear essa quantidade de informações para que possa te dar uma resposta mais precisa. Essa é a função da inteligência artificial. E aí você consegue fazer imagem, você consegue criar texto, você consegue criar, ou seja, respostas basicamente para quase tudo que você deseja. E o metaverso? O metaverso é aquela plataforma onde você simula um mundo virtual. Então eu consigo criar um mundo como se fosse um mundo real, no mundo tecnológico. Normalmente a gente utiliza esses equipamentos aqui, que são parecidos com óculos, onde você coloca isso aqui. E quando você coloca, a sensação ao estar com o óculos, com as imagens que você vê ali e com as manipulações que ele faz no seu cérebro, é como se você estivesse vivendo aquele local, naquele lugar, naquele instante que você está olhando naquele óculos do metaverso. Então você consegue ter um mundo paralelo. Então, por exemplo, você pode ir a um shopping através do metaverso, mas no shopping do metaverso, não vai efetivamente ao shopping. Você vai à igreja, por exemplo, através do metaverso. Você dirige um carro, você pilota um avião, ou seja, você consegue fazer coisas no metaverso que possivelmente no mundo real você não estaria apto para fazer, e lá você consegue fazer. Perdão. E aí a gente já pode pensar uma série de coisas. Só para trazer um exemplo muito simples, existe uma grande parte, um grande número de pessoas que acreditam que o mundo do futuro será o mundo do metaverso. E aí eles começam a criar ambientes no metaverso para que você no futuro, quando precisar entrar no mundo do metaverso, você não vai conseguir mais viver no mundo real, você possa comprar a sua casa no metaverso, você comprar o seu carro no metaverso, você se vestir no metaverso, através das lojas, e você tem um dinheiro metaverso, você precisa ganhar esse dinheiro no metaverso para que você possa usufruir. Muito obrigado. Para que você possa usufruir desse mundo do metaverso. Então, tem loteamentos, por exemplo, no metaverso. Então, eu quero ter uma casa no metaverso e vou comprar um terreno. Aí você fala assim, custa R$200 um terreno no metaverso? Não. Se você comprar um terreno no metaverso, por exemplo, numa área, vamos colocar aqui analogamente parecida com Alphaville, você vai comprar um terreno lá por alguns bilhões de reais. Mas é virtual? Mas acredite se você quiser, você vai pagar alguns bilhões de reais para comprar um terreno no metaverso. E assim vai. Coisas que para algumas pessoas vão achar absurdas, para outras que transam bastante esse mundo tecnológico, vão achar que são naturais, ou tem dinheiro também para fazer o que quiser com dinheiro, ele vai achar naturais. Cabe a gente o quê? Fazendo isso para que a gente possa refletir, trazendo essas coisas à reflexão, para que a gente possa responder a pergunta no final: quem está a serviço de quem? Depois da revolução tecnológica, onde nós dividimos em ondas, nós também temos a onda da revolução industrial. Nós vimos que a revolução industrial ela faz parte de uma onda, está lá na terceira onda, mas ainda assim ela também foi dividida. Por que eu trouxe isso aqui? Trouxe as ondas tecnológicas, trouxe as ondas da história, todas
da Revolução Industrial? Para a gente conseguir entender que tecnologia está dentro disso tudo. Quando eu trouxe a Revolução Industrial, a gente viu lá os tipos de tecnologia criados em cada onda. Na Revolução Industrial, nós estamos falando de máquinas. Quando nós passamos para a Revolução Tecnológica, a tecnologia de informação, nós passamos a ter os eletrônicos. E quando nós passamos, então, para o século XXI, para a parte da inteligência artificial, nós não estamos mais falando mais dos eletrônicos, nós estamos falando agora de uma inteligência artificial. Então, nota que tudo isso é tecnologia. Bom, a Revolução Industrial também foi dividida entre a primeira Revolução Industrial, que foi lá no século XVIII, que foi a introdução à máquina a vapor e as fábricas. Então, você aqui, ó, a Maria Fumaça, por exemplo, data dessa época. As estradas de ferro, os outros navios foram criados nesse período. Os teares, lembra das fábricas para criar tecido? Então, se desenvolviam os teares, existiam teares manuais, teares automatizados nessa época. Então, os teares foram desenvolvidos. Locomotivas e teares. Na segunda Revolução Industrial, que foi no século XIX, nós temos o uso da eletricidade, foi descoberta da eletricidade. Até então, as iluminações eram feitas a lamparinas, a luz de velas, a gás, e num determinado momento, já no século XIX, foi inventada a luz elétrica. E aí, a partir do uso da eletricidade, houve então a produção em massa. Aquela produção que você constrói a mesma coisa milhões de vezes. Milhões de coisas iguais numa única linha de montagem. E nisso, então, nós tivemos o desenvolvimento dos automóveis e das lâmpadas elétricas propriamente ditas. A partir da criação da eletricidade, foi possível então, criar as lâmpadas elétricas. Eu trouxe exemplo aqui, por exemplo, do Ford T. Lembra que nessa época só existia no início, então, a fábrica da Ford, foi a primeira fábrica de automóveis. A gente falou isso lá naquele nosso bate-papo do Kaizen. E aqui a gente tem então um modelo criado lá por Ford nesse período, e também da primeira lâmpada elétrica, que era uma lâmpada incandescente, que a gente conhece, até hoje a gente utiliza ainda, lógico que existem outras tecnologias de lâmpada, né? Tem lâmpadas a vapor, lâmpadas a mercúrio, lâmpadas a LED, enfim, fluorescente, vários tipos de lâmpadas, mas a lâmpada incandescente ela ainda existe. E foi a primeira lâmpada então, a ser desenvolvida. Nós temos essa lâmpada sendo usada até hoje. Tecnologias do passado, lá do século XIX, e até hoje nós fazemos uso. Terceira Revolução Industrial, veio da segunda metade do século XX, que pega então a terceira onda, né, que é a onda dos computadores, a onda da tecnologia da informação. E a gente tem então os computadores, a eletrônica, a automação, os computadores pessoais, os robôs das fábricas, a construção de carros, enfim. Não só esse tipo de robô, mas são os mais comuns, mais conhecidos. As grandes fábricas, principalmente de automóveis, hoje você não coloca mais um parafuso na mão, você utiliza robôs que vão fazendo, montam um carro na linha de montagem em questão de minutos. Os computadores pessoais. E a gente tem a quarta Revolução Industrial, que é do século XXI, que pega a quarta onda também, que é a onda da inteligência artificial. Que a gente tem aqui como exemplo a Alexa, que é um assistente virtual. Você faz perguntas para ela como se fosse um Google que responde aos seus pedidos. Você fala com ela e ela te responde. Dá bom dia, está chegando, a Alexa com sensor, enfim. Não existe só a Alexa. A Alexa é um tipo, foi dado um nomezinho para ela, mas sim diversos assistentes virtuais com diversos nomes, dependendo do fabricante, enfim. Mas a ideia é essa, é que ele perceba, por exemplo, que você chegou e ela já pergunta para você o que quer que ela faça, e a partir, dependendo do tipo de assistente virtual, ela é capaz de automatizar, por exemplo, a tua casa, automatizar, por exemplo, a tua empresa, e fazer tudo a partir do próprio assistente virtual.
Você chega na empresa, por exemplo, e fala: Alexa, acende a luz. E ela acende a luz para a tua empresa, liga o ar, a temperatura 16 graus. Ela vai e controla isso tudo para você. Né? Lógico que precisa ter todo o ambiente de tecnologia integrada para que isso possa acontecer. Mas existem assistentes artificiais, então, assistentes virtuais que são capazes de desenvolver tudo isso para você facilitar o seu dia a dia, colocando, mais uma vez, como eu digo, a tecnologia a seu serviço. Curiosidade. Você sabia que o surgimento da inteligência artificial se deu no início da década de 50 e 60? Hoje a gente fala de inteligência artificial pensando pelo supra-sumo da parada, né? Caramba, eu mexo no chat GPT. Cara, você está pegando a rabeta da rabiola. Os caras lá já estão usando isso aí desde a década de 50. Não é novidade nenhuma. Aí quando eu falo, a tecnologia dá seu serviço ou você dá serviço da tecnologia? Isso já passou. Isso já passou. É igual você entrar naquele esquema de pirâmide e você ser o último tá todo mundo ganhou dinheiro, você só entra para perder. É aqui, ó. Nós estamos vivendo nesse momento perdendo para a tecnologia, porque os caras já sabem disso desde a década de 50. Opa. Você sabia também que ele teve o seu maior avanço nesse período, de 1990 a 2000? Você sabia que o chat GPT, ou o GPT, na sua versão que foi lançada para o mercado 3, enquanto a gente estava escondido dentro de casa, dentro de uma pandemia, o mundo todo parado, todo mundo dizendo: parou todo mundo, ninguém está fazendo nada. Os caras estavam lançando o chat GPT, ou seja, enquanto o mundo todo estava parado, alguém não estava. Alguém estava protegido, trabalhando e desenvolvendo. Então a tecnologia está a nosso favor, ou a nosso serviço, ou nós estamos a serviço da tecnologia? Então a gente precisa não estarmos ingênuos nessa brincadeira. Enquanto a gente fica dentro de casa, vamos falar assim: não sai de casa, bota a máscara, está doente, está todo mundo morrendo. Tem gente lá arrebentando porque você ficou parado, andando 10 anos de luz na sua frente porque você estagnou. E a gente está falando aqui, logicamente, que você vai se colocar em perigo. Eu tenho Covid aqui, eu vou botar minha cara lá no Covid. Não é isso. Mas é para a gente entender que, na verdade, a gente é manipulado por uma série de informações pela própria tecnologia para que a gente faça o que eles desejam que a gente faça, enquanto eles façam o que eles querem. O que eles querem e desejam fazer. E a gente simplesmente achando que está tendo a nossa opinião, que estamos tendo o nosso livre-arbítrio, nós estamos agindo em função de uma manipulação, somos como rebanhos, onde eles mandam a gente seguir e a gente vai seguindo. Então a gente precisa ficar atento, deixar de sermos ingênuos com relação às coisas que acontecem no mundo. É para isso que eu estou trazendo a informação desse nosso bate-papo de hoje. Aí eu deixo a pergunta para vocês: quem está a serviço de quem? Dá uma olhada nessas figuras. A tecnologia hoje, vou falar uma bem simples: TV. TV com controle remoto. Olha o que ela fez contigo. Você não quer mais passear com o teu cachorro, você não tem um drone para passear com o cachorro para você. Aí eu vou falar assim: poxa, mas isso aí é uma certeza de que a tecnologia está a meu serviço. Será? Você deixou de fazer as coisas mais básicas da sua vida, as prioridades mais fundamentais da sua vida, e colocando a tecnologia para fazer? Será que é para isso que a tecnologia realmente foi inventada? Você deixou de ter contato com um animalzinho para ter um animal robô? Você troca então a sua esposa por uma esposa robô? Ou seja, os sentimentos, o relacionamento, o namoro, o sentimento. Eu botei aqui um homem, eu botei uma mulher também, porque não tem só um homem já nessa vibe.
Vocês estão pensando que isso aqui é brincadeira. Lógico que isso aqui é uma chargezinha brincando com a situação. Mas já existem pessoas que estão comprando robôs, lógico que não com essa feição, elas hoje já têm uma feição humana, inclusive textura da pele humana, tudo que uma mulher tem, e com a inteligência artificial embutida nela, e as pessoas estão preferindo ter os seus relacionamentos com os robôs. Você tem um robô para aspirar sua casa, você tem um robô para tudo, fazer comida, passar roupa, ou seja, você hoje tem tudo que você precisa para poder usufruir melhor do seu tempo. Porque aquilo que você necessariamente tinha que meter a mão na massa para fazer, e realmente, poxa, é um saco, você tem que passar roupa. Se você tem um robô para passar roupa, se você tem uma máquina de lavar, você vai lavar. Então, eu não estou aqui expurgando tecnologia, pelo contrário, foram 26 anos nessa área, trabalhando com tecnologia. Eu não quero aqui assustar e colocar medo e dizer que você não tem que utilizar a tecnologia. Mas nós vamos utilizar a tecnologia, hoje é indispensável. Mas quando ela te dá o tempo para que você possa usufruir melhor da sua vida, o que você faz com esse tempo? Ou seja, a tecnologia te dá de melhor, que não é melhor fazer aquilo para você. Fazer para você é bom, mas você fazer também é bom, você precisa se exercitar. E era bom, todo mundo fez a vida inteira, o ser humano fez essas coisas a vida inteira. Isso ele viveu mais tempo. Só que hoje a tecnologia, o que ela te dá é tempo, que você perdeu ao longo da vida. E o que ela pode te proporcionar é isso. E esse tempo que ela está te dando, você está usufruindo desse tempo com qualidade. Então, isso que a gente precisa refletir. O que eu estou fazendo com o tempo que a tecnologia está me dando? Aí você automatiza tudo na sua casa. Poxa, legal, por exemplo, você tem um air fryer, uma panela de arroz elétrico. Poxa, imagina aquela mulher que acaba de chegar da rua, do trabalho, ela quer tomar um banho, ela quer tirar o salto alto, ela quer relaxar, mas ela tem que fazer comida. Poxa, ela vai lá na panela de arroz, coloca, vai estar lá 15 minutos, vai lá no air fryer, 15 minutos, vai pro banho dela, fica lá, o arroz não queima, a carne não queima, a batata frita não queima. Poxa, isso é maravilhoso. E ela ganhou tempo, ela utilizou a tecnologia a seu favor. Ela pode fazer o feijão na panela elétrica e ela vai brincar com o filho, porque ela não vai ter tempo se ela estiver fazendo comida. Enfim, você vai poder usufruir tempo de qualidade com pessoas, com amigos, com sua relação com a sua família, com seus filhos. Mas você está fazendo isso? Ou quando você está fazendo o arroz, você está na rede social, catucando e verificando a vida do outro? Enfim, é para pensar só. Tá? Então você tem aqui, os eletrodomésticos hoje todos possuem inteligência artificial. A gente está falando da internet das coisas. Quando a gente fala coisas, são coisas que não são equipamentos tecnológicos, no sentido de tecnologia da informação, são outros equipamentos, outras coisas que foram ali embutidas tecnologia da informação para que ela pudesse servir como inteligência da tecnologia da informação. Então você tem, por exemplo, uma geladeira hoje, que ela é um verdadeiro controle de estoque logístico. Você tem tudo ali dentro mapeado. Você colocou uma pera, tem uma pera. Você colocou lá 3 garrafas de água cheia, tá, 3 garrafas de água cheia. E conforme você vai utilizando as coisas da geladeira, ela vai baixando no estoque, e ela já pode ter uma programação, inclusive para contactar o fornecedor para o fornecedor trazer na tua casa aquilo que você precisa. Poxa, isso é uma maravilha. Tecnologia é seu serviço. Mas quando você utiliza isso, o que você faz com esse tempo que a tecnologia te ofereceu? Então, é só para pensar. O carro. Vou pegar um carro. Já existem carros inteligentes. Você entra no carro, você programa, pronto, você quer ir e o carro te leva. Já tem Mercado Livre, por exemplo, tem caminhões trabalhando assim. E outras empresas grandes trabalhando com transporte inteligente. Isso não precisa mais ter um motorista para poder guiar aquele carro. Uma série de sensores, ele nota o
atropela, porque ele sente que a pessoa vai atravessar a rua, ele vai verificar o sinal, enfim, uma série de coisas que ele faz até muito melhor do que o próprio condutor, porque ele vai seguir as regras à risca, ele vai passar sinal, ele vai passar em cima da faixa, enfim. Mas pode dar pane? Claro, pode dar pane com qualquer equipamento, mas o motorista também deve dar pane. E aí ele faz as cargas também que a gente vê acontecendo. Mas pode acontecer também. Responsabiliza quem? Responsabiliza o dono do carro, como se o cachorro que morde uma pessoa. O cachorro não tem inteligência, quem vai ser responsabilizado vai ser o dono. Se um carro inteligente atropelar alguém, tem esse carro, da tarefa, então tem, vai ser responsabilizado pelo carro, fez a manutenção correta, enfim, uma série de coisas. Então, tem que se preocupar com isso. Porque acidentes aconteceram no passado, acontecem no presente e vão continuar acontecendo no futuro. Por negligência, por imprudência, por imperícia, não importa, vão continuar acontecendo. E aí as responsabilizações vão ser feitas, lógico, isso é tudo regulamentado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: há essa possibilidade, e ao acontecer isso, você vai ter um trabalho e não precisa mais ficar preocupado com o trânsito. Inclusive, você pode mapear a velocidade que você quer isso, se você quiser o carro mais lento, mais veloz. Se você quer marcar o tempo, que você deseja chegar a um determinado local, uma rota melhor para ele seguir. E aí você vai no carro aproveitando esse seu tempo. Para quê? Aí você tem que pensar. A tecnologia te deu tempo. Então, vamos utilizar esse tempo ao nosso serviço. Essa é a ideia. Quem dá serviço? É você dar serviço do carro ou o carro dá seu serviço? É isso que a gente tem que pensar. Casa inteligente. Aquilo que eu falei da Alexia já é naturalíssimo na maioria desses grandes empresários aí. Já tem casa inteligente, trabalho já inteligente. Você chega na casa, a casa abre a garagem para você, que já sentiu que o seu carro está chegando, já liga a sua luz, já coloca a sua carne para assar, já coloca o seu negócio no forno, enfim, já liga seu ar-condicionado, já aquece sua cama, em lugares frios aquece o seu chão, para você quiser estar quentinho. E abre a janela, fecha a cortina, enfim, faz tudo. Isso já é uma verdade. Não é para amanhã, no futuro. Casas inteligentes já são uma verdade, uma realidade. Agora, você ganhou esse tempo, porque se você chegar em casa, vai estar pronto. O que você vai fazer com esse tempo? A tecnologia dá seu serviço? Ou você vai dar serviço da tecnologia? Cidades inteligentes. A ideia é que a gente chegue nesse nível. Já existem lugares de cidade inteligente. Tudo funciona. Cobranças, ninguém precisa mais o cara estar medindo a sua água, a sua luz. A gente já vê aqui no Brasil, que não é tão tecnologicamente avançado. Cortaram a minha luz na quarta-feira passada, na quinta-feira passada. Eu esqueci de pagar porque não veio a conta não veio fisicamente, eu esqueci de baixar, não paguei, cortaram a minha luz. Eu paguei a luz, liguei para ela e falei, está pago, 30 minutos para ligar a minha luz. Não foi ninguém lá na minha casa, nem para cortar e nem para ligar. E a minha conta chegou bonitinho lá. Não foi bonitinho não. Eu entrei na internet para botar uma conta marcada. Enfim, eu quero dizer o seguinte, tudo inteligente. Você vê que internet e outros serviços que você pega em determinadas concessionárias já são assim. Então você tem a cidade inteligente tudo funcionando. Normalmente tem que você precisa se esforçar para isso, ter pessoas que façam coisas. Aqui a gente está utilizando lixo inteligente. Cidades inteligentes possuem uma população de lixo inteligente. Você não vai ter caminhão de lixo passar, nem você começa a colocar lixo na rua. Você tem as populações de lixo que você joga um lixo, tem um vácuo que puxa e já leva o seu lixo, dependendo do lugar que você botar bonitinho aqui, separando logicamente lixo orgânico, não orgânico, o que é pilhas de baterias, o que é ferro, enfim, você separa tudo bonitinho, coloca nos lugares que tem que colocar e eles vão sendo direcionados para as usinas específicas. Ok? Então isso já é realidade em alguns países. Isso já acontece. Então a gente tem. Isso facilita a minha vida? Ou como não facilita? As redes sociais definitivamente
definitivamente revolucionaram a humanidade. Embora o Homo sapiens tenha evoluído para ser social, uma característica indispensável para o nosso sucesso como espécie, as estruturas sociais onde prosperamos ao longo de mim, as redes sociais definitivamente revolucionaram a humanidade. Embora o Homo sapiens tenha evoluído para ser social, uma característica indispensável para o nosso sucesso como espécie, as estruturas sociais onde prosperamos ao longo de milhares de anos, ou seja, o mundo offline, tendem a contar apenas dezenas de indivíduos. Esta é uma realidade consistentemente diferente das mais de 3 bilhões de conexões potenciais que carregamos em nossos celulares nesse momento. Não é uma tarefa fácil se adaptar a esse novo cenário. Essa é a razão pela qual, de uma perspectiva neurológica, as redes sociais afetam diferentes funções do nosso cérebro. Por exemplo, o fluxo infinito de atualizações fornecidas por essas plataformas está mudando a maneira como pensamos e absorvemos as informações. Usuários frequentes de redes sociais, os chamados heavy users, têm pior desempenho em testes cognitivos, especialmente aqueles que examinam sua atenção e capacidade de realizar multitarefas. Em comparação com usuários leves ou mais moderados, os heavy users precisam exercer um esforço maior para permanecer focados em alguma coisa. Uma das principais razões para isso é que as redes sociais nos oferecem muitas informações para consumirmos, mas pouco tempo para consumi-las. Ou seja, nós entendemos que o tamanho do tempo de atenção alocado em nossos cérebros não pode acompanhar a quantidade de informações que competem por essa atenção. Por causa disso, somos treinados para nos concentrarmos nas coisas por curtos períodos de tempo antes de passarmos para as próximas postagens. Isso não só leva a um pior desempenho cognitivo, mas também reduz as partes do cérebro associadas à manutenção da atenção. O tempo médio de atenção humana caiu de 12 segundos em 2000 para os atuais 8 segundos, menos do que a de um peixinho dourado. E esse não é o único problema. Não é um exagero dizer que as redes sociais também podem ser encaradas como entorpecentes digitais. Você pode não saber disso, mas essas plataformas literalmente deixam você viciado. Sempre que alguém curte ou compartilha algum conteúdo que você publicou, sem querer desencadeia no seu cérebro o mesmo tipo de reação química causada pelos jogos de azar ou as drogas recreativas. Você sente prazer. A mágica acontece graças às recompensas que as redes sociais oferecem, liberando um neurotransmissor conhecido como dopamina, o hormônio da felicidade. A dopamina é uma substância química que desempenha um papel importante na motivação do nosso comportamento. Como relatado pelo psicólogo americano Purvis Frederick Skinner na década de 1930, essa enxurrada constante, gratuita e aleatória de recompensas superficiais reconfigura o nosso cérebro para querer mais daquilo que causou a liberação de dopamina, o que leva ao vício nas redes sociais. Ou seja, quem passa tempo demais nesses espaços treina o próprio corpo para que ele se torne dependente de retweets, emojis e curtidas, o que, por sua vez, pode conduzir essas pessoas a alimentar comportamentos artificiais online, procurando sempre a aprovação imediata da sua tribo graças a essa dependência de likes. E não fica por aí. O contato excessivo com as redes sociais também pode prejudicar a nossa relação com a ansiedade, especialmente pela exposição repetitiva a notícias negativas. Além disso, essa superexposição a essas plataformas na adolescência comprovadamente intensifica a incidência de sintomas depressivos e, por mais contraditório que possa parecer, aumenta as queixas de solidão. Há uma geração mundo afora nesse exato momento sendo altamente conectada, porém solitária, em uma fase da vida em que a socialização é essencial. Por fim, a exposição prolongada ao brilho das telas dos nossos celulares também pode resultar numa alteração da secreção de melatonina, um dos hormônios do sono, levando a noites mal dormidas. Tudo isso pode ser bastante danoso para o nosso cérebro.
Mas cá entre nós, nossos smartphones e redes sociais não desaparecerão do dia para a noite. Você sabe disso. Então cabe a nós, os usuários, decidir quanto do nosso tempo queremos dedicar a eles. Há uma série de estratégias disponíveis na própria internet, envolvendo planos de ação e aplicativos, para ajudar a libertá-lo deste vício e construir uma relação amadurecida com as redes sociais. Só depende de você. O seu cérebro agradece. Bom, espero que vocês já consigam responder. É a tecnologia. Quem está a serviço de quem? Então esse foi o nosso tema. Os assuntos abordados foram retirados desse material. O vídeo, inclusive, está aqui agora. Os outros, inclusive, esqueci de colocar, os vídeos do YouTube foram citados. Mas esse aqui eu citei. E os livros são aqui. Vocês também receberão para poderem depois com calma, lerem, se ambientarem com o assunto. E fica então essa reflexão aí para todos vocês. Então, aqui os meus contatos. Espero que tenham gostado aí desse nosso bate-papo. Ok? Quem gostou, bate palma! Essa é uma grande reflexão para nós, que temos os tempos modernos, né? Então, quem está a serviço de quem? É bom para a gente refletir. E aqui, no seu espaço Capacitar, toda terça-feira, temos aqui um ciclo de palestras gratuito, temas sempre com novidade na área de desenvolvimento pessoal, na área de gestão, na área da saúde, na área da tecnologia. Então, você que ainda não conhece o Espaço Capacitar, você que ainda não veio experimentar aqui uma dessas palestras, uma dessas aulas que estão sendo comunicadas, você traga esse desejo, que você possa vir aqui conhecer na Rua Vitor Alves, em Campo Grande, número 296, sala 104, Espaço Capacitar, o seu espaço de treinamento e multi-eventos. Obrigada.